Estamos iniciando mais uma semana útil, né? Segunda-feira, e a nossa leitura bíblica comentada. Estaremos lendo hoje o capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Estou dentro de casa para evitar os incômodos lá de fora, está muito frio, né? Ô, irmã Marelice, bom dia, Márcio. Deus continue abençoando a todos nós. E começa assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Jesus falava em parábolas. Parábolas é uma ilustração. Saudades também, irmã Marelice. É uma ilustração que a pessoa fala fazendo uma comparação com algo que existe, né? Ele conta, tipo assim, vamos dizer, uma história que contém aquilo que ele quer falar, mas de uma maneira comparativa. Então, esse rei aqui não existiu, mas ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Né? Oscar Henrique, bem-vindo, em nome de Jesus. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, e diz aqui, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Abner Louro, irmão Abner, querido, o que esse tem de pequenininho na altura, tem de grande na bondade, no amor, no carinho, na afeição. Um abração. A paz do Senhor, irmão Abner. Então, ele destruiu as cidades, né? Porque os convidados não eram dignos. 9. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. José Cunha, irmão Zé Cunha, um abraço, a paz do Senhor. Deus continue abençoando. Aqui são 15 para as 9, aí são 15 para as 11, né? Mas Deus seja conosco em todos os momentos. Então, olha bem, ele contou isso aí, ó, é o seguinte: a paz do Senhor, meu amado. Então, essa parábola, Deus tem uma boda
preparada, tem as bodas do Cordeiro. Ô, irmã Maria Gandaia, bem-vinda, minha querida, que bom, estamos aqui, saudades da senhora. A senhora precisa, quando nós voltarmos, a senhora ir lá para casa para passar só um pouquinho de tempo, só um mês só, no mínimo, né? No mínimo, né? Eu vou dar aqui um aceno aqui para vocês, aqui, que chegaram agora, porque aqui fica meio difícil, né? Estou longe aqui. Então, ele convidou todo mundo é convidado, Pai do Senhor, irmã. Então, todo mundo é convidado para as bodas do Cordeiro. Mas muitos não aceitam, continuam vivendo à sua maneira, ao seu modo. Não dão atenção. Sandrinha Gama, minha prima, paz do Senhor, lá de Campos, no estado do Rio. Então, muitos não aceitam o convite, porque a nossa parte é falar de Jesus. Mas Jesus convida a todos para serem participantes da bodas do Cordeiro. Então, nós temos que ir. E ele faz aqui uma comparação, está tudo preparado, o cevado, bela cadela daqui de Camila, o cevado, né? Tudo, os bois, o jantar, os cevados já mortos. Então, ele convida para vir às bodas e as pessoas ouvidam. Então, ele mandou ainda por cima matar os servos. Os servos são os profetas que vieram e convidaram e falaram, não é? E sofreram injúrias, maltratos, não é? E então o que ele fez? Ele veio e ele diz aqui que ele encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicídios e incendiou a sua cidade. Então fala aqui de que quem não aceitar vir às bodas, ele vai penalizar, né? Ele vai penalizar. Ele vai penalizar. Ele vai penalizar. Aí nós vemos aqui, que aí ele chamou os servos e mandou chamar todo mundo. Chama todo mundo. Não chama agora só quem estava chamando, algumas pessoas, chama todo mundo, quem encontrar, não importa quem seja. Pode ser todo tipo de pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo inteiro e continua amando. Só que vai ter Márcio Marques, bem-vindo, meu querido, esposo da dona Amarelice, dona Mário. Então, ele mandou os discípulos, e eles dizem aqui no versículo 10, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Né? Então, quem não quis ir, mas quem aceitou ir, ele aceita maus, bons, de toda qualidade. Ele quer que todos venham ser participantes das bodas. Ele criou o homem para a sua glória, diz Isaías 43, 7. Então, o homem precisa disso, de entender isso, né? Mas ele encontrou alguém na festa que não estava adequado. A gente aqui pode entender que ele não estava adequado para estar na festa. E essa adequação, nós aqui não vamos definir, mas ele não estava da maneira que deveria de estar. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não da maneira conforme o Senhor quer que elas estejam. Elas estão da maneira que elas acham que devam estar, né? Que acham que devam estar. Elas não estão da maneira que o Senhor quer que nós estejamos. Porque nós, não é?
nós estejamos. Quando alguém encomenda um bolo com a irmã Mari, que ela trabalha com confeitaria, ela tem que fazer o bolo de acordo com o que a pessoa quer. Claro que se a pessoa estiver pedindo para ela fazer sem qualidade e tal, coisa, não, mas se é dentro das normas, ela tem que fazer o modelo, o enfeite, não é? Então, Deus quer que nós façamos da maneira que Ele manda. E Ele ajuda-nos a realizar aquilo que Ele manda que nós façamos. E aí Ele mandou pegar aquele que não estava adequado, ser lançado nas trevas exteriores, num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Então a coisa não é boa, não é boa. A irmã Mareli está dizendo que essas palavras edificam, porque são a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela edifica, ela consola. Ela consola. E ele diz que muitos são chamados. Toda a humanidade é chamada. Toda a humanidade é chamada. Mas poucos escolhem. Deus escolhe todo mundo. Agora, eu só me torno escolhido quando eu aceito a escolha e eu escolho servir a Deus. A escolha de servir a Deus é minha, é pessoal. Ninguém pode escolher por mim. Tá bom? Obrigado, irmão Abner, pela palavra aí de carinho, né? Dizendo que a mensagem está boa. Então, 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Jesus só fazia o bem, meus irmãos. E eles queriam os fariseus, né, que eram uma seita legalista, que fala, mas não pratica. Fala, mas não pratica. São hipócritas. São condutores de cegos. São aqueles de 2 Timóteo 3,13. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essas pessoas, elas pensam que elas só estão enganando, mas elas são enganadas também. As consequências virão. Você tem pressa, às vezes eu tenho pressa, mas Deus não tem pressa, porque o tempo não conta para Ele. E Ele vai dando tempo a essas pessoas. Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Arrependei-vos, mostrais fruto de arrependimento. Mas às vezes a pessoa é teimosa. Mas tudo bem. E os fariseus eram assim. E eles consultaram, eles queriam buscar uma oportunidade, uma palavra, uma pegadinha, né? Para colocar Jesus numa situação para prendê-lo e matá-lo. 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, que era outro grupo também, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Né? Ninguém gosta de pagar tributo, pagar imposto. Tributo. Né? É lícito pagar? Queria pegar. Quem que não quisesse pagar, quem pregasse, né? A desobediência civil, o não pagamento dos impostos, a desobediência, essa pessoa é presa. Então, ele perguntou isso. 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, a maldade deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Se eu chamar alguém de hipócrita, a pessoa vai se ofender. Mas Jesus chamou de hipócrita. Chamou a mulher lá de cadela, a filha dela de cachorrinho. No 19 ele diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? A moeda tinha ali a efígie, o rosto prensado de César, né?
21, dizem-lhe eles, de César. Então ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós temos que dar às autoridades o que nós temos que fazer às autoridades, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus está acima. As coisas dos homens não podem ser superiores às de Deus. Não pode existir uma lei humana que venha suplantar a lei de Deus, que venha contradizer a lei de Deus. Nós, ainda que venhamos a ser maltratados, injuriados, presos, espancados, escarnecidos, debochados, xingados, maltratados, mas importa mais obedecer a Deus do que a homens. Está escrito lá em Atos 5:29, Pedro fala, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, era outro grupo. Tinha os fariseus, tinha os herodianos, tinha as vertentes político-religiosas, né? E agora os saduceus. Os saduceus chegaram, e os saduceus dizem não haver ressurreição e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, eles aqui estão debochando, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles estavam tirando uma com Jesus. E na ressurreição? Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles tinham lá o modelo deles, né? Não o modelo que Jesus pregava. Aí eles contam isso, porque tinha lá, por exemplo, se uma mulher, numa casa, um filho casasse e ele morresse e ele não deixasse um filho para o nome dele continuar, um irmão dele esposaria a viúva para gerar filho. E aqui o cara conta que isso aconteceu com 7. Né? E por fim morre a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso aqui é um grande versículo. Nós erramos nas nossas escolhas, nós erramos nas nossas atitudes, nós erramos muito, nós sofremos consequências duras, porque Deus, meus irmãos, Ele perdoa, mas Ele cobra. Ele cobra, Ele vai cobrar. A coisa errada que eu fizer, a escolha errada que você fizer, aquilo que é contra o que Jesus, né, tem como lei, como edital, como preceito, aquilo, se você escolher contrário, tudo bem, mas você vai sofrer consequências. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. E é fácil conhecer as Escrituras. É só ler, é só meditar, é só crer e pôr em prática. Ler, meditar, crer e praticar. Faça um esforço, conheça a palavra de Deus. E aí diz, errais no 29, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa pensa que nós olhamos Deus com nossos olhos de homens, conforme Deus fosse um homem, que fosse o homem mortal, que diz Davi no Salmo 8, versículo 4. Ele fala,
O homem é limitado. Agora mesmo, Felipe, meu filho, ele bateu com o carro dele, não teve nada, graças a Deus, só amassou o para-choque. Foi preciso pedir um carro meu emprestado. Por que que nós somos limitados? Não é? Sueli Piton, bem-vinda, minha querida, Deus continue abençoando. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder do nosso Deus, que é infinito. Ele tem todo o poder, todo. Todas as coisas lhe são possíveis. Agora, como nós não conhecemos, nós fazemos escolhas erradas. Nós desconfiamos de que Deus não vai poder resolver aquele problema nosso. Mas Davi fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é? Jeremias 17:7 diz, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Davi fala no Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós temos que esperar e confiar no Senhor, tá? Agora nós não conhecemos o poder de Deus, agora nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos conhecê-las e vamos ver o poder de Deus. Nós vamos ver o poder de Deus em nossas vidas. E aí ninguém vai poder tirar aquilo da gente. O cego de nascença, do capítulo 9 de João, ele era cego. Quiseram dizer para ele, não, diz que você enxergava um pouquinho, que melhorou. Não, eu era cego. E o homem chamado Jesus cuspiu no chão, untou meus olhos com aquele lodo, mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu nem sei quem ele é, porque eu não enxergava. E deu um problema aqui, ó. Deu uma interrupção aqui no Facebook. Mas vamos continuar. Deu uma interrupção no Facebook. Deu uma interrupção. Então, deu uma interrupção. Eu acho que o Facebook está muito carregado. Ô, Márcia! Márcia! Me empresta seu celular, vem com ele aqui. Mas aí, continuando aqui, ó, conseguimos. Deu essa interrupção, vamos correr mais um pouquinho. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tá bom? 30, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Lá depois da ressurreição, lá ninguém vai casar nem se dar em casamento. Não vai precisar, não. E nem se dar em casamento. Se precisar, eu vou pedir para você filmar aqui. E se dar em casamento. Mas serão como os anjos de Deus no céu. 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Que se eles estivessem mortos, eles morreram o corpo, esse corpo terreno que é pó. Mas eles não morreram, eles estão vivos. Jesus falou em João 11, 25, 26. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, meus irmãos, nós precisamos ver aqui, ó, isso, que ele é Deus dos vivos. 33. E as turbas, ouvindo isso, o povo lá que estava fazendo aquele movimento, aquela bagunça, ficaram maravilhados, aquele povo que estava lá ouvindo, a multidão, não é fazendo bagunça não, a multidão que estava lá,
ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quis perguntar para ele qual era o grande mandamento. 37, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Então, apareceu um doutor da lei, conhecia a lei com profundidade, e pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Você tem que querer para o seu próximo, para o seu semelhante, aquilo que você quer para você e para a sua família. É assim que tem que ser. Tá certo? Tá bom? Já estamos terminando. Dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe eles: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Como é que Davi chamava Jesus de Senhor e Jesus era filho de Davi? Jesus não era filho de Davi. Jesus é Senhor de Davi. E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, meus irmãos, que nós tomemos esse aprendizado. Tivemos aqui um pequeno problema, porque o iPad aqui está sobrecarregado. Eu vou ver se eu dou uma descarregada nele. E continuemos a nossa leitura. Deus continue abençoando nossas vidas. Amém.